Nós estamos aqui no ar com o nosso Hudson Pessini e realmente a cidade, né, participando, né, as mídias, a gente fazendo com que o trabalho consiga acontecer. Sendo da cidade realmente uma batalha constante do vereador Hudson Pessini e obviamente que essas situações vão fazer com que a cidade passe por transformações ao longo da história, né, Hudson? Quer dizer, nós não tínhamos, na frente do recreativo, nós não tínhamos a praça, né, existia uma rua, né, e agora... Era a continuação do Benedito Pires. Benedito Pires, né? Carlos Gomes. É Carlos A rua Carlos Gomes é do lado da catedral. do lado da catedral. É aquela Benedito Pires. Ali era a própria Benedito Exatamente, Pires. Exatamente. Exato, isso. Passava na A Mailasca, frente da catedral. Quem transformou a Mailasca em rua, essa aí eu acompanhei mais de perto, foi o Renato Ama. Foi na mudança Porque do você centro. descia a rua São Bento e virava a rua Mailasca, você na rodapé em frente ao Ponto Frio ali. Aliás, é uma tendência, né, das cidades, quando vão ficando mais antigas, né, o centro antigo, chama as áreas na Itália a área pendonale, né, a área de pedestre. Então, assim, obviamente que há um conflito de quem tem o seu negócio, né, especialmente em estacionamentos. Na verdade, às vezes a pessoa tem uma história de vida achando que vai ter um negócio que ele vai ser para toda a vida. E, lamentavelmente, o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. E é nessa medida em que você vai ter alguns conflitos, não dá para ter unanimidade quando se governa. Mas, obviamente, quando você mostra que o interesse coletivo está sendo colocado em primeiro plano em função do individual, existe o jus esperneandi, né? A gente brinca, o de espernear, de ficar bravo, mas a maioria vence, né, vereador? E Sorocaba, o centro da cidade de Sorocaba, daqui o Celso, que também é um grande apaixonado pela história de Sorocaba, é necessário uma atenção especial. Não só pela quantidade de pessoas que transitam pelo centro de Sorocaba, que vai de 100 a 150 mil pessoas por dia, dependendo da época do ano. Óbvio que chega em algumas épocas um pouquinho menos, mas épocas como o Natal, isso aumenta, até porque o horário de exploração do centro também aumenta. Mas isso, eu falo assim, mas 100 mil pessoas por dia é muita gente. De todos os bairros, né? Aí a turma fala assim, é muita gente, não é. Esse número é facilmente constatado pela rotatividade na Zona Azul, pelo fluxo dos estacionamentos, pelo número de pessoas que se utilizam o terminal nas catracas da região central. A Gisele Gebaile disse o seguinte, ela quer saber se você dorme. Não, eu não você durmo. Não dorme. Dorme pouco? Dorme de olho aberto? Dormo muito pouco. Inclusive isso até muitas vezes até judia um pouco da saúde da gente. Tem alguns amigos que me confidenciaram, amigos comuns, falam, gente, o Hudson só fala de política agora, você vive política. Esse mandato tem sido muito intenso, né? Cadê a loja lá? Como que ficou a loja? O meu loja, pai, casamento, você acabou deixando tudo isso em segundo plano, né? Filha, na verdade, A filha não, a filha ele filha, cuida. eu tento ainda. Ontem ela me ligou. É que ela vai cuidar de você, ela já é adulta, Olha né? que interessante, Kiko. Ontem minha filha, já desde a segunda-feira, eu estou em sintonia com ela para ajudar ela a tomar vacina da febre amarela. Isso E é eu motivo, eles têm não estou conseguindo. Porque a hora que eu chego outro dia, eu cheguei para ela e falei assim, filha, vai na UBS da Vila Hortência. Chegou lá, já tinha acabado as doses. Aí vai para outro lugar. Então você vê por quê. Hudson, pede pro vô do Big Chico. O vô do Big Chico? Não! Pede para ele pagar uma particular para ela, ele pode. Não, mas é interessante você... a Bianca, no caso, a minha filha, aliás, um beijo para ela. Eu gosto que ela experimente na pele, muitas vezes... Não carteirar, né, o pai, né? Usar a figura não. do pai. Ela chegar, por exemplo, eu sou filha do vereador, tal. Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer mas e também ela dá um valor muito grande também para os recursos dela, porque os recursos dela são dela. Então ela tem o empreguinho dela, ela trabalha, ela paga as continhas dela, a faculdade dela, e eu respeito muito isso nela. Então ela dá um valor muito grande hoje para essa condição. Então ela vai ter que acordar de madrugada amanhã, uma orientação. 6 horas da manhã? Não, 6 horas já encerra. Hoje eu cheguei às 6h20. Aliás, você esteve aonde hoje, Cris? Conta pra gente. Hoje nós estivemos na UBS do Jardim Clarice e na UBS do Parque Bela Vista. Olha, mostra essa maquiagem linda que você tem. Não estou de maquiagem. Olha pra câmera. Eu não estou de maquiagem, só não deu nem tempo de passar batom. Deu, hoje né? foi rápido. Cedo, hoje eu caí da cama, na verdade, me atrasei, mas enfim. Cair da cama tão linda assim, esse um privilégio tá para poucos. levantando a bola, ele está deixando a gente vermelha. Enfim. É uma coroa linda, né? Nós somos os coroas aqui todos. Ele consegue deixar a gente vermelho.
Será que as clínicas particulares, esses dias estava faltando vacina já nas Também. Em alguns lugares. Também. Então, eu recebi denúncia, eu vou checar com certeza que tem pessoas que estão vendendo senhas. Eu espero que isso seja mentira. Eu espero que isso seja mentira. Mas Porque você é vê muito. o que é a falha. A indústria da senha, né? Não, Então, mas assim- é a falha na organização, propõe com que pessoas mal intencionadas se aproveitem da deficiência do sistema. E voltando, então, eu estive na UBS do Jardim Clarice e no PEC Bela Vista. O que a gente percebe? As pessoas chegaram 6 horas, conseguiu, 6h20 conseguiu, chegou depois de 6h30, 400 senhas foram Mas olha, distribuídas aí- hoje. Lembrando que amanhã serão 250 na UBS do Jardim Clarissa e 250 no Jardim Parque Bela Vista. E 300 doses Votorantim. em Votorantim. E 300 doses para os moradores que moram em torno da residência. Em torno do Parque do Matão. Parque, isso, em torno do Parque. Já pedi um e-mail, fiz uma solicitação para a Olha. assessoria de imprensa, pedindo para que a gente acompanhe essas vacinas em torno das residências, porque também há denúncias que isso é mentira. Então a gente vai confirmar se é verdade ou mentira. Ó, tem aqui a Gisele Gebaile está falando o seguinte: uma amiga chegou às 3 da manhã, então você vai às 3, 2, não durma. Vai com o Hudson que não Vou dorme. acordar com o Hudson amanhã. Olha, bem acompanhados. Né? Olha, uma amiga chegou às 3 da manhã na UBS da Vila Santana, já tinha 100 pessoas e não conseguiu vacinar, tá? Infelizmente está essa situação. A Rosana Antonelli acompanhando o trabalho do vereador Hudson. Quanta gente elogiando o seu trabalho, vereador. Obrigado. Mas não eu vai agradeço. conseguir dormir mesmo, não é? Tá inchado. Mas sabe o problema? Vou fazer uma defesa do governo Crespo. E quero Vai. que você corrobore ou não comigo. Nós vemos uma situação de emergência, né? Eu concordo que você pode ter organização. Mas aonde está a falha? Não está no problema, porque o problema é emergencial. Mas quando você tem um governo unido, e não é só o secretário de saúde, é o secretário de saúde, é o secretário de toda a logística, secretário de governo, secretário de relações institucionais, quando Chefe o de gabinete. gabinete, talvez o secretário de segurança, você estabelecer um gabinete, criar um gabinete de crise, Gestão de crise. rapidamente. É o que né? falaram hoje, exatamente. Mas o governo Crespo, gente, é fraco. As pessoas falaram, viu, Inclusive- porque Mas você ia Fraco. defender o governo? Mas eu estou defendendo, porque é difícil você resolver. E aonde está a falha? A falha não está na crise, a crise está instituída. Aonde está a falha do governo? Porque, falar na culpa do Crespo da febre amarela. Não é, gente, do Fernando, do prefeito Fernando, não é. Há problemas. Às vezes, para você começar a resolver, pode ter algumas falhas de fila, mas depois do segundo dia, Tem que você gerenciar o tem, problema. Exato, aí se você tem um existe- gabinete de crise, não é o secretário de monta saúde, é o tendas, governo. talvez, não é? É um problema de. Aliás, o governo não quer tenda para fazer tenda lá para a policlínica, a gabinete de crise. Né? Monta tendas, faz um mutirão, faz um dia de vacinação geral e junta tudo. Aliás, esse programa deveria ser junto com o Votorantim, que são Com cidades certeza, são- conurbadas, exato. os municípios não têm Certeza. municipalidade, eles vão daqui Não, para e lá, onde está para o cá. secretário de Relações? É o papel que eu fazia. Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas. Para que temos uma região metropolitana com prefeitos do mesmo partido e que você não percebe Não tem uma essa coletiva união. comum, os dois grupo de prefeitos? trabalho com conjunto, Olha, né? gente, é muito ruim. Porque as vacinas vêm... Esse governo é muito ruim. A Desculpa, política é isso. estadual, mas é federal, sobretudo. As né? pessoas A ficam distribuição assustadas. das vacinas e o trabalho da municipalidade tem que ser conjugado, na verdade, com os veículos de comunicação, com as empresas, Verdade. com um trabalho que envolva toda a comunidade. Porque daí forma uma sinergia de trabalho amigo, né? Trabalho colaborativo, que facilita muito até para esclarecimento dos problemas. E essa questão de falha de comunicação é o que gera o pânico. As pessoas hoje, muitas vezes, em algumas regiões da cidade, estão em pânico de uma forma desnecessária. E outras regiões que deveriam estar em pânico não estão sendo informadas da gravidade da situação em qual elas moram. Então, tudo isso faz parte de uma gestão de crise. Hoje, você comunicar à população, por exemplo, você quer falha maior do que aconteceu hoje. Hoje, na verdade, ontem. Essa nota que nós estamos falando, já chegou notícias que não é bem assim. Como assim não é bem assim? Não é a nota. Diz que o Cruzeiro do Sul tinha Uma- mandado um questionamento e decidiu-se um release para toda a imprensa. E me parece que estava sendo feito um estudo para a vacinação no Campolim, que não tem UBS, não tinha unidade básica. Então, aonde seria a estratégia?
Porque o Tivoli e o Sunset realmente estão muito próximos do Parque do Matão. Sorocaba tem que atacar esses bairros. Mas, eventualmente, olha o erro de comunicação. Talvez você fala, pega o posto de gasolina que está em frente dos 2 condomínios, monta uma tenda. Então, você não está dando privilégio para o bairro, porque você pode levar, por exemplo, no Carandá, monta uma tenda para poder atender o bairro. Agora, quando você entra no condomínio, não fica assim. Quando é a falha de comunicação, as fica pessoas muito que chato. moram ali agora estão aguardando essa vacinação. E se isso não for verdade agora? Mas não é verdade. Não é Segundo Então, consta, um a erro desinformação. era talvez uma estratégia para atender o Campolim, mas a nota da prefeitura disse, vai ter vacinação dentro dos condomínios. Então, É complicado. Porque Campolim já é tido como um bairro privilegiado pela sua própria natureza, pela sua própria posição. Agora, as pessoas também vão aos shoppings, vão ao comércio do Campolim de todos os pontos da cidade. exatamente. Então, Ou talvez uma vacinação em Votorantim, que é o Shopping Esplanada, em conjunto com Sorocaba. É um problema metropolitano. O mosquito não para na divisa. Não para. A febre Eu vou amarela chegar não até aqui, para eu na não vou divisa. picar você e não vou picar você. Olha, É assim, Marvadão? olha, Como que é? Eu vou chegar até aqui, daqui eu não passo. Esse sapo é só daqui, não é de lá. não, mas o sapo é bom de língua, né? Serve da mosca. Sapo Olha. é bom de combate. Como você é bom de língua em todos os sentidos, até no discurso. Olha, o Elton Gonçalves Barbosa está falando uma coisa muito interessante, daqui a pouco o Gustavo volta aqui. É o seguinte, na década de 80, o Exército fez uma logística fantástica, gente, em campanhas de vacinação. Quer dizer, você tem o Rotary, você tem para organizar a fila, você participou. Quando né? eu servi o Exército, nós fizemos a arrecadação da campanha da fome, a gente fazia vacinação antirrábica. A maioria dessas ações era usado os recrutas do Exército. Campanha do agasalho. Campanha do agasalho. Que tudo até isso né, usado. hoje, até hoje. A campanha do agasalho continua. tem. Mas nós fizemos mais ações que, inclusive, eu aprendi da vacina em animais nessa época, porque a gente utilizava isso daí. Talvez a primeira-dama pudesse fazer uma ação hoje com o Fundo Social de Solidariedade, né? De comunicação, seria muito importante, talvez, né? O próprio Fundo Social de Solidariedade, aí sim atuar, né? E eu recebi. Problema. Uma coisa que eu não estou vendo, Kiko, Hudson, Cristiane, o problema está localizado, apareceu no Parque do Matão. Se o macaco morreu pela febre amarela, ele foi picado por um Com certeza. pernilongo, mosquito que tá na região. transmissor, que está ali. Sim. O macaco não saiu dali e não veio E também com a enfermidade de outros locais. Não. O mosquito está voando por ali. Agora, nós não sabemos que tipo de mosquito foi o transmissor. Se foi o mosquito daquele tipo que vive na mata, na floresta, ou se foi o próprio Aedes, que tanto um quanto o outro, né? Porque parece que pelo que foi detectado, foi um caso de febre amarela silvestre, que Parece que já temos caso em Piedade. a doença também, é a né? mesma, o problema é apenas o transmissor. A captação de mosquitos no local, para ver que tipo de mosquito está ali, se há uma ação efetiva de combate ao vetor, ao mosquito, né? Se está havendo um trabalho efetivo ali, o problema está latente, está ali. Então, o vírus chegou na zona urbana, porque o Parque do Matão é zona urbana, uma ilha de verde cercada de prédios, de bairros. Como temos muitos na cidade de Sorocaba, Então, Campolim, está próximo do Campolim, né? E como já próximo do morreram Campolim. seis macacos, já morreram São ali. 6. 6 macacos. Um foi. Nós não sabemos ainda que alguns Mas estão sendo examinados. Mas a coordenadora da vigilância de Votorantim já disse o seguinte, basta um Claro. que já foi dado o sinal de alerta. pode Se os começar outros o foram ou ciclo. não, obviamente que Então, levam a uma preocupação séria. Pois Só não, falar, Gustavo? eu queria falar aqui com o Hudson e Celso, Cris, teremos uma live especial hoje, já entrei em contato com a Prefeitura de Votorantim. Perfeito. Estou aguardando ainda uma resposta, mas assim, de prontimão eu já sei que nós faremos uma live explicativa com uma responsável pela vigilância sanitária e pela coordenação de Votorantim, elucidando dúvidas dos nossos internautas a respeito da febre amarela, transmissão, quais são as áreas de risco, enfim, tudo Você que... viu que agora a isso câmera daí. está pegando você inteiro, né? Vai mostrando a silhueta, né? Tá. Tá mostrando a Mas minha aí- barriguinha aqui, né? Agora o importante é essa comunicação. Olha que rapidez, né? A gente falou aí, já estão dando um retorno. Mas pra Sorocaba gente. fica na Grande Votorantim, né? Fica na Grande Votorantim. Votorantim. Agora, o que parece que o problema não estava sendo levado assim com muita seriedade, achando que era uma coisa que estava distante, que havia um caso aqui, outro ali, mas
O que a gente tem notado é que nos últimos anos tem aumentado a incidência de mortes por febre amarela. Não só de macacos, mas de pessoas no Brasil inteiro. Então está havendo uma expansão virótica, né? A expansão. E é muito preocupante, porque começa aqui e ali e de repente isso pode virar um problema muito grande. Aliás, Kiko, aqui onde nós estamos agora, e também estamos numa área de risco, a sua rádio, Sim. o pessoal do A Decathlon. nossa rádio. O pessoal aqui da Decathlon já estão em contato comigo, eles têm 60 funcionários, mais os funcionários do açaí e do shopping, que também estão em pânico. Falou, por que no tal vocês estão fazendo a vacinação e aqui não estão fazendo? Mas é um governo desarticulado na crise. E eles já se colocaram à disposição, falando, nós também estamos cedendo nosso estacionamento, podem montar uma tenda aqui para que essa região também possa ser assistida. Temos espaço para isso, né? Olha, aqui ó, a Cristiane de Abreu Moraes disse assim, que no bairro de Itavuvu fica próximo ao Santuário dos Primatas. Não seria bom vacinar também? Sei que não houve caso ainda, mas vai que... Mas é a coisa Você percebe que a coisa preventiva. começa... E ontem nós tivemos, o Gustavo falou que havia boatos de que havia uma vítima aqui de Votorantim, vítima humana. Né? E não procedeu, entrei em contato com a Marisa Batalin, que é da assessoria de comunicação do prefeito Que nos Fernando. ajuda muito. Muito, e que deve estar articulando esta live aqui a respeito do que o Gustavo está articulando, o secretário Acabei de Carlos conversar com ela. Laino, o prefeito Fernando. Agora, seria muito importante que nós tivéssemos aí uma ação integrada Sorocaba e Votorantim, no mínimo uma comunicação do que está sendo feito, porque as pessoas da área de divisa não sabem a quem recorrer. E lembrar também aquelas pessoas que, assim, até um pedido da Marisa, tem pessoas que estão... são as pessoas do contra, que fica inventando história, mentindo. Não precisa, não vamos jogar boatos, vamos falar a verdade. Pega os veículos oficiais. Exatamente. Se os veículos oficiais tradicionais não estiverem falando sobre vítima humana, não é verdade. Não precisa porque a soltar checagem boatos, é uma né? questão de responsabilidade. Então, muito acredite. sério. É muito sério. Isso gera um alarme, Acredita na Ipanema, nas outras emissoras de rádio, na TV Tem, na Cruzeiro, na Ipanema, no Diário de Sorocaba, Com certeza. no Zona Norte, Então, enfim, no se Legitimidade. ligarem, são sites tradicionais de Se apoio à ligarem pra comunidade. gente com alguma dúvida, que nem esse morador falou pra mim assim, viu? É mentira, não estão fazendo vacinação nas pessoas que moram em torno. Eu já estou checando isso. Precisa ver se essa pessoa estava no momento em que Exatamente. passou. Então a Às gente vezes vai alguém checar. que não estava. Então, a verdade sempre tem a moeda, sempre tem dois lados. Com Então certeza. vamos checar. O que é o pânico, né? As pessoas falam assim, aqui o bairro de Itavuvu fica próximo ao Santuário dos Primatas. Então, o zoológico também tem macacos, mas não é a questão de ter o macaco que significa que é uma É um mosquito. É ter um macaco doente. Doente. Se não tiver nenhuma incidência de nenhum animal contaminado, não é motivo de alarde. Com certeza. Mas o que Bem é? lembrado A isso. desinformação. A desinformação, a falta. Porque a pessoa, quando não detém a informação, ela fica em pânico. E a gente está esquecendo aqui, o internauta, o Adriano Mafa da Silva, disse o seguinte: eu preciso falar sobre a febre amarela, mas é importante não esquecer da dengue, da região, do bairro do Mineirão. nos terrenos. Tem muito entulho, muito lixo. Então, assim, a população tem que colaborar, porque a febre amarela também, o vibrião da cólera e o mosquito da dengue, ele é o mosquito transmissor também da febre amarela. Então, diante de tudo isso, há de se ter uma comunicação integrada do município de divulgar que cuide dos criadouros do Aedes Antes de aegypti. tomar vacina, limpe em suas casas. Exatamente. Mas uma- o que nós estamos falando, de novo, um governo fraco em comunicação. As pessoas não podem deixar lixo parado, Porque o estão grande cansadas. reservatório da doença, É a do vírus, parada. é o mosquito. O mosquito. O coitado do macaco, o picado, É ele vítima. dura muito pouco, porque ele é muito frágil. Então o ciclo se cumpre no macaco muito rapidamente. Tanto que tem Agora, pessoas o mosquito matando macaco. tem o vírus e não fica doente. O mosquito Sim. não morre de febre amarela. E os ovos que a mosquita infectada deposita na natureza, que depois a água vai fazer com que nasça, esses ovos de mosquitos Estão nas casas das pessoas. Mosquitos infectados, eles nascem infectados também. É aí que o ciclo se Aí entra o produz quê? e Zoonoses. perdura. Lembrando, Zoonoses. gente, que os funcionários do Taos estão sendo vacinados nesse momento, viu? Perfeito. A Cris vai daqui a pouco fazer uma live Vai dessa lá e vacina. faz. Né? Exatamente. Olha, gente, é utilidade pública. Esse é o papel da internet, dos veículos de comunicação, enquanto a televisão tem que ir lá preparar, editar, o rádio e a internet. Está aqui, o Portal da Ipanema vem e, obviamente, que outros veículos vão passar a fazer esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Vai ter cópia.
Tá? Pode se preparar que vai ter. Que bom que a cidade ganha com isso, concorrência Sim. também, né? Hudson, Mas desde o começo nós falamos aqui, não é, Gustavo, de que o problema estava chegando muito perto da zona urbana, em várias cidades da região, São Paulo, Minas. Mariporã já E que decretou havia calamidade, cuidado maior. pública. Mariporã. Mariporã, 6 mortes, 6 pessoas mortas. Agora, eu tenho um colega no Facebook, que é o Jamil Chad, ele é um dos principais repórteres do Estadão, ele é correspondente internacional, ele trabalha diretamente da Suíça e cobre alguma região da Ásia também. E ele escreveu no Twitter dele hoje pela manhã dizendo o seguinte, que a vacina da febre amarela não é desenvolvida por grandes laboratórios porque ela não dá dinheiro. Então existe um lobby da vacinação, o lobby da fabricação de vacinas, e ele disse que a vacina da febre amarela não dá dinheiro para os laboratórios. Então é por isso que nós estamos vendo muitos casos de febre amarela, não só no Brasil, mas isso na América Central e América do Sul. Celso, você Porque, que tem o tiro certo, na verdade, isso é um problema de governo, quer dizer, uma ação governamental Novamente, intensa, não é? porque a saúde pública é uma coisa estratégica de segurança nacional. Então, não importa se os grandes laboratórios não queiram produzir no volume suficiente, é uma política de governo, quer dizer, pelas informações que chegam do Ministério da Saúde, há vacina para todo mundo. Eu não sei se essa informação Talvez confirmada. o ministro Ricardo Barros disse isso. Talvez, eu não sei se o que eu quero dizer é o seguinte, talvez haja, eu quero acreditar que o governo federal, o Ministério da Saúde, tenha a dimensão, a extensão. Logística pronta exatamente. para pegar em todos os Agora, lugares ao mesmo tempo. o que eu espero que não tenha ocorrido é uma subestimar a proliferação da doença, entendeu? É isso que eu tenho receio. Como tá? houve aquela ocasião da dengue, né, Gustavo? Sim. Se a gente lembrar, foi um surto enorme que teve. O governo Panunzio, né? Foi um assim, ciclo, inclusive. Quase 60 mil casos. Sorocaba, aliás, porque Sorocaba admitiu, Sorocaba mostrou o número que tinha. Tudo que era suspeito, Sorocaba assumiu. Que muita cidade, na verdade, muitas cidades omitiram. E o governo Panunzio teve realmente uma postura adequada em admitir o volume do problema. Eu acho que nesse caso, a culpa não é do prefeito. O que eu posso falar por experiência, Kiko, eu acompanhei entre 2008 e 2009 o surto de H1N1 aqui em Sorocaba. Também. E na época era governo Vitor Lippe e a prefeitura escondia Mas o Panunzio mostrou os números. O Panunzio mostrou. Aí sabe o que nós fazíamos? A gente começou a percorrer as certidões de óbito. E Nossa, que você disse, a assessoria do Jornalistas. vereador Crespo. Não, na época. eu estava no Cruzeiro, Jornalista. foi Tava no na Cruzeiro. época do Cruzeiro. Tá. A gente percorreu os cartórios e fomos atrás de todos os óbitos que estavam dando, porque a informação que chegava na época, Celso, é que tinha corpos sendo enterrados com caixão lacrado. E as próprias funerárias, nós temos só 2 funerárias em Sorocaba, que era a Alfebas e o Céu, os próprios funcionários avisavam, esse caixão Lacrado. Lacrado, quer dizer, A incidência era peraí, alguma coisa tem de errado, né, Kiko? Sim. Você está enterrando com o caixão lacrado, a família não pode nem velar o corpo. Então, aí a gente começou a fazer cruzamento e nós percebemos que havia uma maquiagem nos números de divulgação. Agora, é incrível que o governo não faça uma coletiva de crise, que o prefeito tome à frente, a Só liderança faz comunicado. disso. Exatamente. Aí ele grava Comunicado errado ainda. comunicado errado, faz um videozinho no jardim suspenso da Babilônia No escuro, dele, né? No Nabucodonosor, que tem o jardim suspenso, fez o jardim mais caro do planeta, com aquele vidro para matar passarinho, e vai lá, põe a mãozinha, fala, e lamentavelmente, no momento em que ele tem que assumir a liderança da cidade, chamar o prefeito Fernando, chamar os prefeitos da região, A região metropolitana. chamar a região metropolitana, Secretário da liderar os prefeitos, chamar o prefeito de Tu, que é o presidente da região metropolitana de Sorocaba, fazer um gabinete de crise para a região. E pra isso, Ou seja, tem tem que ele ter liderança, me parece que ele não tem. A boa vontade é total para algo desse tipo. É só ter A ideia. parte 2, para essa falha que está acontecendo agora, se ela não for sanada imediatamente, Vai crescer a o problema. parte 2, o problema vai crescer, e nós já sabemos que a cidade de Sorocaba não tem uma estrutura de saúde para atender uma epidemia Não, de não febre tem, amarela. Com certeza. Nós sabemos o que está vivendo o Hospital Regional, o que está vivendo a Santa Casa, o que está vivendo a Policlínica. Policlínica, as UPHs. Então nós não temos... Os médicos que não cumprem a jornada lá no conjunto Os médicos que vão tratar na academia. Que vão na Já academia. entrei com a ação... O GAECO já está atuando. viveu em 1897 uma crise muito forte da febre amarela, aliás, como todo mundo sabe, ou boa parte sabe,
quando O ciclo do tropeirismo, né? interrompeu-se o ciclo do tropeirismo com grande prejuízo comercial. Acabou o industrial, ciclo, né? Acabou o ciclo do tropeirismo. Quer dizer que depois, em 1900, teve uma reincidência da mesma febre que atacou inclusive Campinas. Mas acabou com Campinas. A doença veio que era uma doença urbana, que veio dos os portos de Santos e do Rio de Janeiro, e pelo trem, o vírus chegou pelo trem até Campinas. Sabe que hora que vai começar também. a despertar? A hora que começar a morrer pessoas. Aí desperta aquele pânico. Infelizmente, Que triste, é né? sempre assim. As pessoas parecem que vão levando meio A que gente não pode deixar. Você sabe chegar que a esse hoje ponto. tinha um morador Fazer uma prevenção. Hoje tinha um morador na UBS, ele sentou lá e falou, daqui eu não saio enquanto eu não ser vacinado. E ficou sentado. Agora, o que eu Ele não quero quis colocar, dar gente, é o entrevista. seguinte: eu acordei hoje, essa madrugada, às 5 horas da manhã, o meu celular não parava de apitar. Eram pessoas que estavam na UBS da Vila Angélica. Ah, você estava acompanhando pelo Face da Ipanema, do Iponline, e aí as pessoas mandavam no Isso, direto. exatamente. Não parou. Depois que nós subimos a matéria ontem da vacinação nos condomínios de luxo, Quase caiu o portal, né? quase derrubou o portal. Então eu passei a madrugada monitorando e as pessoas mandando comentários, fotos, enfim. E o que eles disseram é o seguinte, Kiko: teve gente que dormiu, chegou 5 horas da manhã na UBS da Vila Angélica para ser uma das 100 pessoas, porque, vereador, são 100 senhas que eles estão distribuindo. Agora, o questionamento era o seguinte: se na Zona Norte, onde as pessoas, em tese, têm menos poder aquisitivo, eles distribuem 100 senhas em cada UBS, por que no Campolim é porta a porta, é porta de condomínio e não tem limitação de vacina? É essa a questão. Será que é mais perto do Parque do Matão? Mas então teria que ser sem vacina. Por exemplo, condomínio Tivoli. Os 100 primeiros que chegarem na portaria do condomínio serão vacinados. Nós não temos essa informação. A informação que nós temos é que todos os moradores do Tivoli e do Sunset, inclusive funcionários que trabalham nas residências, terão acesso à vacina. Então a impressão que está dando é que a prefeitura está limitando nas UBSs, mas nessa região do Campolim está... Não é privilegiando, você tem uma região próxima ao Parque do Matão. A ação da prefeitura em atender esta região é prioritária e é importante. O problema é a forma com que ela está acontecendo, onde você vai numa UBS, tem 100 doses e nessa região você tem que cobrir tudo. Mas então coloque fila, coloque tenda, Exatamente. não vá na casa de cada cidadão, não privilegie a forma. Tem que cobrir sim, justiça seja feita, a ação do governo tem que ser de impacto nessa região eu próxima. lanço aqui, por que não colocar uma Põe no posto de tenda gasolina. na pista de caminhada do Campolim? Perfeito. Faz uma fila indiana e as pessoas vão sendo vacinadas. Parque das Águas. Porta a porta acontece. Ela não é errada, mas ela acontece assim. Quando num determinado bairro, grande número das pessoas já estão vacinadas e falta um percentual. Esse percentual é aquele que não se preocupa, o que não se manifesta. Aí entra a vacinação de porta em porta. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo menos nós não temos número de quantos da população já foi vacinada. Agora imagine você, Uds, se nós tivermos que pôr em quarentena esses pacientes numa Santa Casa lotada, nos hospitais lotados, aí sim nós vamos ter uma situação. Prefeito, gabinete de crise, assunto importante, à tarde nós estaremos fazendo mais uma live. E a Simone Eu gostaria, Costa dizendo obviamente, assim... de fecharmos essa live, fecharmos aqui a apresentação. Tem alguém de Votorantim? Não, a Simone Costa dizendo, Tauste perto do Parque do Matão? É perto do Parque do Matão, sim. Nós estamos aqui em linha ao Parque Bela Vista, nós estamos a menos de 1 quilômetro em linha reta do Parque do Matão. É realmente muito próximo. O próprio Shopping Esplanada está próximo ao Parque do Matão. A Patrícia Algata está dizendo assim: para ser vacinado, o morador dessa localidade precisará apresentar o documento de identidade com foto e comprovante de residência. Essa informação sobre o Campolim não é verdadeira. Ela está questionando, dizendo que não será lá vão ter essas doses de vacina, mas Gostei do francês. Só com o morador. Lá vão ter. Muito bem, eu acho que a live trouxe excelentes esclarecimentos, a participação do secretário Pilão, do secretário de muitas pessoas acompanhando esse nosso trabalho. Eu quero agradecer muito. O vereador Hudson vai estar com o Legitimidade Sorocabana, nós vamos estar definindo um horário na grade desta TV web feita pelo Ipanema Online, e obviamente nós vamos ter as fotos, os convidados que ele vai estar fazendo conosco, além dos programas que já faz na TV Com, na própria Legitimidade, em todas as redes sociais, né, e no próprio Hudson Pessini, que é o pessoal dele, fanpage, enfim, tem todos esses aspectos onde pode ser encontrado o vereador Hudson Pessini. Vai estar conosco aqui em breve também na grade, interagindo com vocês, contando um pouco da história da cidade com seus convidados. Ele é um programa que já é um sucesso, a gente vai potencializar o resultado dele. Hudson, é um prazer tê-lo, né, ver o seu trabalho como vereador,
a sua postura de independência, de defender, de apoiar o governo. A Simone fazendo uma outra colocação, Pois não. Kiko, ela Quem está é dizendo, Simone? então, a Simone é aquela que falou, que perguntou se o Tauste é perto do Parque do Matão. Sim. E ela está dizendo, ó, então se for por isso, o Jardim Sandra e o Jardim Emília também estão perto do Parque do Estão Matão. perto, se você for ver, mas aqui mais próximo, aqui está realmente ao lado. Agora, você tem atrás do Tauste 2 ou 3 condomínios muito importantes. Esses condomínios vão ser atendidos como vai ser atendido o Sunset e o Tivoli. Exatamente. São condomínios que estão... na verdade, é uma mistura entre Sorocaba e Votorantim. Tá, e agora eu vou fazer uma Mas outra é um condomínio colocação. de prédios. Por que o Tauste e não os funcionários do Carrefour, então? Aí é uma Porque aí está em questão de- Votorantim. Os funcionários, o estacionamento do então, shopping está em Mas o Sorocaba. mosquito não respeita, né? Pois é, então uma ação integrada entre Exatamente. os dois É municípios fundamental, fundamental. Agora, os prefeitos são do mesmo partido, se não consegue resolver. Aliás, os prefeitos anteriores, que eram o Erinaldo e o Panunzio, para conseguir um sinal de trânsito, Nossa, para conseguir a eu solução lembro no Trevo da Morte aqui, não conseguiram. Não, que até aí Que é do fizeram aqui, partido do ó, governador. Então, assim, vamos E só conversar. lembrando, Kiko, que amanhã, eu conversei com a Marisa Batalin, que é assessora da Prefeitura de Votorantim, amanhã começará a vacinação de porta em porta saindo do Matão. Ela vai explicar isso. E à tarde Hoje nós na vamos- live ela vai nós estar vamos falando, elucidar isso à tarde. no tá? Flash News na Ipanema também Isso. e no próprio Portal. www.iponline, portal iponline ou jornalipanema.com.br. Hudson, obrigado pela presença, que bom você poder fazer esse trabalho, você que se comunica tão bem, né? E essa faz toda a diferença, né? Se comunicar bem. Que todos pudessem seguir o seu exemplo aí. Temos outros colegas na Câmara que também fazem isso muito bem. E sempre foi prestativo, viu, Kiko, com a Ipanema. Todas as vezes que eu precisei conversar Sempre. com o Com Hudson, esteve à jornalista. disposição, retornou. Isso Aqui, é um mérito, viu? Eu já liguei muito, né? A Cris é amiga de longa data, mas o que a gente tem que fazer é isso. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é prestar conta do nosso trabalho e dar resposta aos anseios da população. A população não pode e não deve ficar em dúvida. A população tem o direito de estar sendo assistida, de estar sendo bem informada, de ter aí seus problemas solucionados. É para isso que as pessoas entram na vida pública. É para ajudar a população e trabalhar pela população. Nem todos, né? Lamentavelmente. Agora, eu espero uma cobrança realmente do BRT que não fecha a conta. Não, o BRT, eu sou contra o BRT, não falamos sobre isso, mas eu sou totalmente contra o BRT, vendo que você não pode fazer o telhado da casa se as paredes não estão boas. E fica em cima da merenda paga em duplicata também, né? Você vai ver o resultado da CPI do transporte público e a gente vai cair matando, visto que o CPI do diploma falso da prevaricação, até agora o Ministério Público não devolveu nada para a Câmara. Muito E bem, tem mais vamos essa aguardar, ainda, não? né? Que estão enrolando, não estão? Então, Quer muitas dizer, vezes, estão nós enrolando, vereadores, estão o investigando. assunto muitas vezes sai das capas dos jornais, isso que acontece, até é bom esclarecer. Muitas vezes os assuntos saem Mas das eles não capas dos param de jornais, ser trabalhados. mas na Câmara a gente continua, enquanto não encerra esse assunto. Nós estamos trabalhando ainda com a CPI da prevaricação lá do mês de julho. E a gente está trabalhando e o Ministério Público agora nos deve uma resposta, que foi encaminhada para lá, um pedido para eles. E tem essa outra agora, da merenda escolar, que é uma nova situação, que a gente vai começar a debater nos próximos 10 dias, nas sessões ordinárias, que já está feito um pré-debate não explícito, né, de uma forma mais fechada, e a CPI do transporte público, que é uma das CPIs mais longas que a Câmara já teve, Que fecha agora em fevereiro, né? em fevereiro, mas a gente ainda, enquanto a gente não deixar um pelinho sem resposta, Você a gente acredita quer entender por que o Sorocaba tem um transporte público ruim e um dos mais caros do Brasil. É isso que não fecha a conta. Vai falar assim que é o salário, aí geralmente, por uma forma de arrumar um álibi, fala que é o salário dos motoristas. Nós estivemos em cidades onde o motorista ganha muito próximo do ganho de Sorocaba e tem um cobrador. E aí não é mais barato. Nós tivemos em Uberlândia, por exemplo, que os pontos de ônibus em situações de... No ponto de ônibus tem cobrador. A pessoa já entra no ponto e já faz feita a cobrança, como em Curitiba. Mas fica um cobrador Londres ali. também é assim, né? Então, não justifica, não adianta ser papo furado, você já não cola mais. O estudo está sendo muito mais aprofundado e esse caixa único é algo que é o nosso foco e a gente vai Vocês vão derrubar. tentar interromper o BRT com alguma ação específica? Se a gente achar argumentos para isso, tenho certeza que a gente vai dar muito trabalho. Muito bem. Esse vereador Hudson Pessini, nós vamos concluindo. Celso, mais alguma colocação? Eu acho que a ação em frente ao mosquito é em paralelo à vacinação, né? Bom, Que nós nós já vamos ficar falamos. atentos. E a Cristiane de Abreu falou isso aqui também, já falamos e E concordamos. outra com coisa, isso. Kiko, enquanto as pessoas não têm a dose, não estão imunizadas contra a doença, todo cuidado é Repelente. pouco. Repelente, exatamente. Repelente. Vamos usando repelente, gente, seria um fechando, antigo flip. fechando a casa mais cedo, entendeu? Se a pessoa tem tela de proteção aí, porque esse mosquito ele roda em todos os lugares, independente de ser condomínio de luxo ou não.
Muito bem. Cris? Hoje, 5 horas, está agendada uma manifestação sobre aumento do passe de Vale De Transportes. hoje. Começou hoje, né? Então, Aumento já do vai transporte ter sim coletivo. uma manifestação, então moradores estão se reunindo para fazer uma E por que manifestação. revolta? Por que Porque o revolta? serviço é ruim. e o Porque, preço é não, caro. e porque foi feita uma promessa, foi comunicado em campanha que além de não subir a tarifa de ônibus ia ser reduzida. Então se comunicou Mas errado. é mentira, Você né? falar É um isso em estelionato campanha, eleitoral. isso não existe. É um estelionato eleitoral. Agora, falar que o vereador que fala que concorda com o aumento de ônibus, nenhum, todos eles vão falar que não concordam. Mas aí eles vão ter que as justificativas vereadores. Nota para o governo Crespo. Puta. A minha é Bom. 4. Eu passo. Não se abstenha. Difícil, eu vou te isentar, não falar precisa sobre esse responder. assunto. Olha, como- Não, eu ia falar um 5. Um 5, Tá porque você tem que ver, tem a metade cheia e a metade vazia. A metade cheia, infelizmente, Kiko, eu vou falar aqui, eu sei que nós estamos estendendo na live, Não tem mas problema. eu na PPA, por exemplo, nós aprovamos lá, -2 o Eduardo Momesso. aliás, grande abraço pro Olha, ele está Eduardo elogiando Momesso. você aqui. 2,5 a nota da Ercília. Vamos votar, o internauta? Vamos lá. Que eu A minha é nota? 4, a do Eduardo Momesso é -2, a da Ercília Oliveira é -2,5. Vamos votar. Qual a nota que você dá ao governo Crespo? Vamos votando. 2,5, Ercília. 2,5 Ercília. Ó, -10 o Elton Gonçalves Barbosa. 0 a Denise Petroni. Vamos lá. Quem mais vai votar? Viu, Kiko, o que eu ia falar? Você vê... Gustavo. 0 Sidney Monteiro. Viu, você vê que o governo Crespo é tão falho e tão ruim em comunicação que o Kiko reproduziu. Não tem nem Kiko, fake defendendo o ele Paulo nessa Roberto, live, não, o Paulo velho. Roberto Vocês Soares. desistiram, pediram a conta. Desculpa, o Paulo Roberto Júnior reproduziu a fala do Crespo e depois a fala da secretária. Você vê que os dois não se comunicam, nem a secretária de Educação, nem o prefeito. Mas ele só atende secretário por e-mail. WhatsApp. Olha, o Eduardo Miyamoto diz o seguinte, de 0 a 10 ele leva X. O Marcelo Roberto Maia deu nota 1. Gente, eu tô 4, tô dando nota alta Nossa, pra tá esse bem, governo. Ah, mas 4 é muito, né? Eu não daria 4 4, é muito? Qual é a sua nota? Pra ser sincero, eu daria 2,5. Tá. Ele está atrás dos outros 7,5, ele vai ter que ralar muito, principalmente trabalhando a questão da comunicação. Se ele voltar para as rádios e encarar questões. entrevistas cara a cara, sem secretário fazendo mímica atrás, Ou seja, aí quem sabe eu suba para uns 4,5, 5. Olha, o Marcelo Roberto Maia nota 1, o Fernando Petterman para o governo Crespo é nota 1, a Kelly Langer Teodoro é nota 2. beijo pra Kelly. Gente, mas não tem uma Não nota passa para esse dois. governo Crespo. Não gente. passa Alguém salva Crespo. Os por fakes, favor. pelo menos, os fakes. Olha, a Kelly Langer Teodoro 2, o Adriano Mafa Silva, nota do Crespo não existe na matemática. Gente, o senso de humor é No sensacional. plano cartesiano está no negativo, né? Olha, gente, vocês são ótimos, lançado. gente. Vocês sensacionais. Nota horrível do governo Viu? Crespo. Tá Olha, Maria lançado até o final Miquelina. da tarde. Vamos Olha, Maria deixar aí. Miquelina, 2,5 a nota. Gente, como tá ruim de nota. Ainda bem esse que eu governo fiquei Crespo. quieta, você viu, eu me saí bem. Olha, a Cristiane de Abreu Moraes diz o seguinte, difícil nota. Quantos dias ele trabalhou mesmo? Nem nota. Se absteve como você, Tem que Cris. ter, Celso, infelizmente, sua não. nota. Não, eu vou ficar com uma nota, acompanho Kiko. o relator. Eu acho que nota 4, por quê? Porque eu entendo que todo prefeito tem grandes dificuldades para... Ah, não. A questão O conjunto de problemas Mas é eu muito só ia grande. participar, A eu questão era- foi Gente, a nota vocês prometer. não estão deixando o céu. Deixa eu dar minha nota, Tá gente. bom, deixa. Essa é minha. Questão de Nota é ordem, minha. senhor presidente. Toca a Eu campainha. reconheço que ele está tendo um monte de percalços. É provável que ele esteja pensando em alguma coisa maior para fechar seu governo com ações efetivas. Quem sabe pensando em renunciar, se for o caso. Eu gostaria Seria um de, grande eu, ato, eu hein? gostaria que o governo chegasse à metade do seu governo para ter uma avaliação mais completa do que vai ser feito. Nós não podemos também carregar todas as baterias diante das dificuldades que existem. Eu sei que existem dificuldades muito grandes para ele, na Mas gestão quando de ele era crises, vereador, pequenas ele crises. batia muito. O problema é Agora, a e irresponsabilidade. existe uma decepção muito grande da população porque ele também não sabe se comunicar direito. Olha, o Cláudio Zonfa disse o seguinte, fizeram um grupão no WhatsApp e estão resolvendo as coisas por lá, risos, nota 3. Grupão no WhatsApp sobre, né, sobre o que? O Fernando Petterman pergunta aqui para o Cláudio Zonfa. Gente, vocês estão participando, dando realmente aquilo que a gente quer interagir, essa que é a Interação é muito importante. transparência. É sensacional isso, gente. Aí começa a entrar. Mas o que aconteceu, na verdade, nesse primeiro ano do governo Crespo, eu posso dizer, foi uma irresponsabilidade que ele trazia em alguns pontos críticos dele. E também a irresponsabilidade na hora de vender coisas na campanha.
Aí a hora que senta na cadeira, você tenta fazer aquele joguete político de colocar a culpa toda na gestão passada. Agora não cabe são mais, 300 milhões. Parece que esse ano não se tem mais essa dívida que começou com 200, cada hora é um valor essa dívida que ficou. Você acha? Mas não se tem mais essa dívida, se está se colocando os containers de volta na cidade, já tem alguns projetos de mudança da Marginal, tem o viaduto da João Wagner Vey, tem a duplicação da avenida... vai ter viaduto? Sim. Da Avenida 3 de Março, que vai até até Aparecidinha. Nossa, tem empresário feliz com essa obra, viu? Então. Tem muito empresário que tem terreno lá que está numa alegria. Aí conheço alguns empresários lá. Pega o endereço, vá no cartório e pega quem tem terreno lá. Que vai ser muito condomínio ali, né? Vai ter condomínio. Olha, a Kátia Cavaleiro Queiroz disse, acho difícil dar nota para o Jardim Suspenso do Crespo. Mas o que eu falo é simplesmente que assim, existem algumas ações que vão acontecer na cidade de Sorocaba que eles não conseguem passar, porque eles têm um botão, parece que diariamente eles têm um botão que chama-se explodir tudo. E todos os dias tem alguma... Tá tudo indo bem, vai lá e buf! E aí arrebenta tudo. Treta. Qual foi a treta de ontem? Essa comunicação de vacinação dentro dos condomínios. Vamos ver qual vai ser a treta. Mas todos os dias existe uma falha de comunicação ou uma ausência de comunicação que provoca um alvoroço, que está transformando esse governo num governo assim que a população não fica confortável. Amari, que governo ruim que você foi indicar e pôr o seu nome junto, hein? Seus conselhos, não sei, tá ruim. Você foi lá no Saci, no restaurante Saci, procurar a perna do governo, né? O governo é uma perna só. Olha, o Márcio Rodrigues, um ano é pouco para se fazer muito, mas é muito para se fazer pouco. JC, muito pouco fez. É o Márcio Rodrigues, muito bem escrito. Fernando Peterman, eu não quero BRT em Sorocaba. Aliás, é uma obra muito cara, não fecha a conta e nós vamos ficar com um nível de endividamento terrível. Prefeito, não gaste com publicidade. Não gaste com publicidade. 9 milhões, dê para o funcionalismo público esse recurso. Que está bem descontente, viu? Muito. Ele falava assim na campanha que vão motivar o funcionário público. Está motivando. Meu Deus do céu. E o meu governo Até que a Jaqueline, quando tomou posse, foi aplaudida em pé. Eu entrei ao lado dela. O meu governo não pode ser menos pior do que o seu. E o meu governo não pode ser menos pior do que o seu. Concordo. Perfeito. Gente, perfeito. Estamos encerrando essa live agradecendo a Cris Carvalho, a liderança do nosso Gustavo Ferrari, o nosso sempre experiente Celso Ribeiro e esse vereador que realmente encanta pela sua energia, pela sua dedicação e independência, que é o Hudson Pessini. Sucesso para você e para todos nós. Gente, continue acompanhando a Rádio Ipanema, o portal IPA Online e também www.jornalipanema.com.br ou no outro domínio que é portalipanema.com.br. Continue acompanhando tudo em tempo real por essa equipe muito competente. Twitter, Cris. Instagram e compartilhe. Muito obrigado, aliás, pelo Legitimidade Sorocabana que compartilhou Abraço pro Will. este trabalho. E à tarde o especial Febre Amarela, diretamente de algum ponto aqui da cidade de Votorantim. Você quer estar dentro do parque? Estou tentando entrar, fazer a live, a live dentro do Parque do Matão. Quem sabe consigamos. Muito bem. Então passa o repelente e vai fazer a live. Não, mas eu sou vacinado contra a febre amarela. Então tá bom. Então tá seguro. Está protegido pela própria língua. Então tá bom. Crespo, gabinete de crise, hein? Uma boa sugestão aqui do grupo. Um abraço, um bom dia a todos.